Então, basicamente, para eu remover esse if aqui, eu vou precisar do print ainda, né? Então eu vou mandar esse cara aqui para a esquerda. Vou remover o if. E o meu incremento vai ser de 2 em 2. Então eu vou executar. Vou colocar um 8 aqui. E eu vou ter o mesmo resultado que eu tive quando estava antes. Beleza? Então, vou pegar. E vou colocar aqui. Enviar. Accepted. Vou fechar mais um. Vamos pro 1071 então. Beleza. Leia dois valores inteiros, x e y. Então vamos lá. X igual a int input. Y igual a int input. Beleza. Dois valores inteiros. A seguir, calcule e mostre a soma dos números ímpares entre eles. Então ele quer que eu some todos os ímpares entre eles. Antes de somar os ímpares entre eles, vamos exibir eles. Aí depois a gente decide o que a gente faz com eles. Então vamos lá. O que eu preciso fazer? While. Imagina que eu tenho um contador. Conte. Vou chamar de i, tá? I igual a 0. Então, while i menor do que o maior número. Certo? Ele fala se é o primeiro ou o segundo. Beleza, então esse. Tem que ser entre, então. Imagina que ele colocou 6 e daí ele colocou menos 5. Eu vou ter que fazer uma contagem. Tá, eu vou precisar fazer um tratamento antes. Vamos supor que o primeiro número é menor que o segundo. Aí depois a gente arruma esse caso quando for ao contrário, tá bom? Então, vou colocar i igual a 0, enquanto i for menor do que y, eu vou imprimir o i. Beleza? Nesse caso, ó, eu vou colocar, sei lá, 10. Opa, faltou incrementar o i. I igual a i mais 1. Beleza? Agora eu vou rodar, vou colocar 10. Ele tá esperando dois números aqui, né? Tô brisando. De novo. Vou colocar 5 e colocar 10. Ele vai imprimir os números de 0 até 10 pra mim, beleza? Só que eu quero do x até o y, né? Então, beleza? Vou rodar de novo. Então, eu vou colocar, sei lá, 5 e 10. Ele vai imprimir do 5 até o 10 pra mim. Beleza? Ele fala pra incluir. É só entre. Então, ele não inclui eles. Beleza, então eu tenho os números entre eles. Então, o que eu preciso fazer? Ele quer que eu some esses caras. Então, eu vou colocar outra variável aqui chamada soma. E eu vou começar ela com 0. E aí eu vou fazer soma, vai valer o valor de soma anterior, mais i. E daí o que ele quer que eu faça com isso? Ele quer que eu imprima isso. Print soma. Beleza? Então imagina que eu tenho, sei lá, 5 e 10. Aí ele vai aqui. Esse print aqui não existe mais. De novo. Vou dar de novo. 5 e 10 dá 40. A soma dos números entre eles. Beleza? Só que tem um porém. O que acontece se eu digitar 6 e menos 5? Dá 0. Por quê? Porque ele começa do 6 e vai até o menos 5. Imagina aqui, ó. Eu vou colocar para depurar, para a gente acompanhar passo a passo o que está acontecendo, beleza? Primeiro eu vou reformular isso aqui para não ter o i, não precisa ter o i, tá? Se o i é igual a x,
Então tudo que tem I eu posso valer x. Beleza? Ó, vou rodar de novo. Vou colocar 5 e 10. E vou ter minha resposta aqui do mesmo jeito, beleza? Então eu vou colocar para depurar aqui, ó. Vou colocar a partir daqui. Então ele vai ler os valores e ele vai parar ali. Rodando. Aí eu vou digitar os valores. Vou colocar 5 e 10. Então eu vou colocar 5 e 8. Beleza. Então ele começa o programa lendo dois valores, 5 e 8, nessa ordem. 5 é x, y é 8, tá aqui. E o próximo step ele vai perguntar se x é menor que y. Então ele vai passar. X é menor que y? Tá aqui, ó. Nosso x. É menor, né? Então ele vai entrar dentro do loop. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer ele vai fazer o x valer x mais 1. Então, se o x está valendo 5, x mais 1 vai valer 6, né? Então, x vai valer 6. Olha lá, ó. X valendo 6. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer soma, valer o valor de soma atual, o valor de soma atual é 0, mais x. X está valendo 6, então a gente tem soma 6, x 6 e y 8. Beleza? Aí ele vai fazer de novo. X é menor que y? É, né? 6 é menor que y. Aí ele vai incrementar o x e ele vai incrementar a soma com o valor de x. Beleza? Aí ele faz a pergunta de novo. X é menor que y? 7 é menor que 8. Aí ele vai entrar de novo, vai incrementar o x, vai incrementar a soma. A nossa soma está em 13, agora ela vai ficar em 21. Aí ele pergunta de novo. X é menor que y? É menor? Não é menor. Eles são iguais. Aí ele vai passar fora e ele vai imprimir a soma. Beleza? Qual que é o problema? Vou rodar de novo. Só que agora eu vou rodar com os dados que tem aqui, ó. 6 e menos 5. Então eu vou digitar aqui, ó. 6 e menos 5. Soma, começa em 0, beleza? O que eu tenho que fazer aqui? Aí ele vai... Deixa eu só diminuir esse cara aqui. Aí. Ele vai perguntar, x é menor que y? X é menor que y? Não é, né? Aí o que ele vai fazer? Vai direto para a soma. O exercício deu pra gente que tem que ser os números entre esses dois números. Mas ele não falou que esse cara aqui é sempre menor e esse cara é maior. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que no x sempre tenha o menor valor. Lembra que a gente fez os ifs lá, de como a gente descobria qual que era o menor valor? Aí se o y for menor que o x, eu tenho que trocar eles. Então eu vou escrever isso aqui, ó. Se o y for menor do que o x, trocar eles de posição. Beleza? Então o que eu tenho que fazer? If y menor do que x, eu vou colocar um PES aqui, ó. Beleza? Que daí eu vou escrever aqui. Eu troco eles de posição aqui. Trocar eles de posição. Se não, continua a mesma coisa, né? Beleza? Como que eu troco dois valores? Eu quero que o x valha y e o y valha x, por exemplo. Eu vou ter uma terceira variável chamada auxiliar, sei lá, aux, que ela vai guardar o valor de x. Aí o que isso quer dizer? Quer dizer que eu já posso atualizar o valor de x e eu tenho o valor anterior dele salvo na variável aux. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer x valer y e eu vou fazer y valer aux. Então eu salvo o valor de x numa variável auxiliar, eu faço o valor de x valer y e eu faço o y valer o auxiliar. Ou seja, eu troquei elas de valor. Se aqui estava 2 e aqui estava 3, aqui ficou 3 e aqui ficou 2. Deu para entender isso aqui? Ou ficou confuso? Mas isso só acontece se o y for menor que x.
Tá, vou rodar. Vou colocar o breakpoint aqui, ó. Então vamos colocar lá os valores deles lá, ó. 6 e menos 5. 6 e menos 5. Beleza. Aí ele vai perguntar aqui, ó. Y é menor do que x? É menor, né? Então ele vai entrar aqui, ó. Ele vai para o primeiro step. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de x e colocar no auxiliar. Beleza. Com isso, eu consigo atualizar o valor de x sem perder o valor original dele, porque ele está em aux aqui, ó. Acompanha aqui na esquerda, aqui, ó. Aí eu vou passar, x vai valer y, ó, x está valendo menos 5. O que falta? Falta o y valer 6, né? Então, y valeu o valor da auxiliar. Beleza. Aí eu vou para o meu programa normal aqui. Soma recebe 0. Enquanto x for menor do que y, perceba que é menor agora, né? Ele vai entrar aqui. X recebe x mais 1. X vai valer menos 4, porque ele está aumentando. Soma vai valer 0 mais x, mais menos 4. Aí ele vai fazendo todo esse ciclo e somando. Só que agora ele entrou dentro dele, né? Olha lá, nossa soma está em menos 9. Menos 10. Tem algo errado, né? Mas a gente já corrige. Ó, porque agora o valor de x, ó, x está valendo 4. Ele vai fazer isso até chegar no 6. Quanto que tem que dar o resultado? Ó, tem que dar 5. Ó, nossa soma está aqui. Nossa soma tinha que parar agora. X é menor do que 6? 6 é menor que 6? Não, né? Mas você viu que nossa soma tinha que ter parado aquela hora. Ó, porque ele foi um laço a mais. Ele vai dar 11 e ele tinha que dar 5. Então era no laço anterior. O que eu tenho que fazer para ele parar antes? Deixa eu pensar. Tô pensando também. Ou eu coloco o menos 1 aqui. Ó, se eu fizer dessa forma aqui, ele vai... como que é? 6 e menos 5. Vai dar 5. Mas será que esse aqui eu vou quebrar? Porque eu falei pra ele ir uma interação a menos, né? Vamos testar esses casos aqui, ó. 15 e 12. 15 e 12. 27. Olha lá, ó. Aí dá ruim nesses casos aqui, ó. Ó, 12 e 12. 12 e 12 dá zero, porque ele nem entra no while, né? Mas só aqui, ó, nesse cara aqui dá ruim. 15 e 12. 15 e 12. Ó, deu 27 e era pra dar 13. Dá uma interação a mais também. Ou a menos. Eu acho que é a menos. Então tá errado esse cara aqui. Agora ele tem que descobrir por que ele dá errado. A gente vai debugar de novo. Então eu vou deixar tirar esse breakpoint, que a gente já sabe que essa parte aqui funciona. E vou rodar novamente. Então a gente pega o 6 e o menos 5. Beleza? Acho que sei o que é. Aqui, ó. Vamos ver. 6 e menos 5. Beleza. Soma começa isso aqui. Eu vou só pular, só pra eu ver o que acontece aqui. Deixa eu ver se eu incluí isso aqui. Tá. Vamos lá. 6 e menos 5. Então vamos acompanhando. Ele quer todos os valores entre eles, né? Deixa eu tirar esse cara. 6 menos 5. Então beleza, a gente começa com soma em 0. A gente começa com x em menos 5 e o y em 6. Beleza? Então vamos lá. X é menor do que y? Sim. Então o que ele vai fazer? Ele vai somar o valor de menos 5 aqui.
Só que daí se eu somo o valor de menos 5, eu estou considerando o x, né? Então é isso aqui mesmo. Porque senão não está entre, né? Ele está considerando ele. Vamos lá de novo. 6 e menos 5. Beleza. Ó, ele incrementa o x, vai para menos 4. E a primeira soma vai valer menos 4. Olha lá. Beleza? Aí ele incrementa o x de novo, o x vai para menos 3. Aí ele soma com a soma, vai ficar menos 4 menos 3, vai ficar menos 7. Olha lá, soma menos 7. Aí ele passa de novo. Menos 9. Ó, o x está negativo ainda. Beleza, ó, o x está positivo agora, ele está 0. Ele vai somar menos 10 com 0, vai continuar menos 10. E agora ele vai somando 1 ao número negativo. Ele vai diminuindo aqui agora. Beleza. O nosso problema está na última iteração, acho. A soma tem que dar 5. A dúvida é o que eu tenho que fazer no código para que ele dê 5. Opa, eu passei sem querer. Ó, mas basicamente a última coisa que ele somou foi 6. E se eu tirar 6 aqui, dá 5, né? Então ele fez um loop a mais. Então quer dizer que quando eu inverto, o y vale menos 1. Vamos testar. 6 e menos 5. 15 e 12. 15 e 12. Ó, esse cara tá dando ruim também. Ô, tristeza. Ó, mas se a gente fosse fazer na mão aqui, daria... Cadê? Ah! Por que que não dá certo aqui a nossa brincadeira? São os números ímpares entre eles. Então ele só soma se for ímpar. If x não leu o enunciado direito, ó, diferente de 0, aí você incrementa a soma. Vamos ver. 6 e menos 5. Beleza. 15 e 12. 13. Beleza. E daí 12 e 12. 0. Então acho que nem precisava desse cara aqui, né? Esse menos 1. Vamos ver. 6 e menos 5. Olha lá. Então estava correto isso aqui, só não estava correto quem a gente estava somando. Beleza? Todo mundo conseguiu entender? Como que eu cheguei naquele resultado? E por que que estava dando ruim? Bom, eu vou apagar os comentários aqui. E vou submeter o código. E aí a gente reza. Nossa senhora, tá que tá nos captcha. Ponte, ponte, ponte. Wrong answer, 100%. Daí a gente volta e arruma nosso código. O que que tá errado? 6 e menos 5. Dá 5. Ah, 15 e 12. Opa! Então a gente precisava daquele menos 1 lá, sim. 15 e 12. Olha lá. 6 e menos 5. Beleza? Então precisava desse menos 1 aqui. Para ele não incluir o cara no final, porque a gente verifica se x é menor do que y. Então, qualquer coisa fora isso, ele contempla o igual também. Então a gente tinha que tirar o igual porque inverte o sinal. Se invertesse o sinal assim, daí não teria problema.
se eu, tipo, no if aqui, em vez de colocar aqui, a gente colocaria assim, aí não teria problema. Mas no caso tem, porque daí ele inclui ele. Daí a gente tem que tirar um. Beleza? Agora a gente reza. Aí. Ué, isso não é o mesmo? Ah, é o mesmo. Beleza. Próximo exercício é o 1072. Vamos lá criar ele. 1072.py. Beleza. Leia um valor inteiro n. Valor inteiro n. Aí o que eu faço? N igual a int input. Beleza. Esse valor será a quantidade de valores inteiros x que serão lidos em seguida. Mostre quanto desses valores x estão dentro do intervalo 10 e 20 e quantos estão fora do intervalo, mostrando essas informações. Então eu preciso de duas informações, os que estão dentro e os que estão fora. Então eu vou chamar de dentro, eu vou colocar aqui são 0 até agora, e fora são zeros. São zeros. São 0. É 0. Eu leio o valor e eu tenho dentro e eu tenho fora, e eu tenho que imprimir quantos tem dentro e quantos tem fora. Então eu já vou colocar aqui, ó, print, f, tem que ser o valor aqui. Primeiro é in, dentro. Dentro, espaço in, que nem tá aqui, ó. E depois eu coloco fora. E aqui está escrito out. Beleza? Então aqui eu vou escrever meu código. E aqui é a saída. Saída. Então eu tenho que fazer algo aqui para que esses caras aqui incremente e exiba esse cara aqui. Beleza? Então, sempre, na maioria das vezes quando eu vou escrever um software, vou escrever um programa, é isso que eu faço. Eu leio as entradas e eu preparo a saída. E depois eu escrevo o código. Então eu faço ele. Eu não me preocupo como que ele vai sair depois, eu coloco isso antes. Mas isso é meu jeito de fazer. Então eles têm que estar entre esses caras aqui. Então eu vou criar outra variável aqui chamado valor mínimo. Mínimo vai ser 10 e o valor máximo vai ser 20. Beleza? Então esses caras têm que estar entre o valor mínimo e o valor máximo. O que ele quer? Ler um valor, esse valor é a quantidade de valores inteiros x que serão lidos em seguida. Mostre quanto desses valores x estão dentro do intervalo, blá blá blá. Então eu vou ler o número 4 e eu vou ler, tipo, se ele colocou 4 aqui, quer dizer que vai vir 4 números aqui, ó. Beleza? E eu vou ter que ler esses 4 números. Então, beleza. Então o que eu tenho que fazer? While, como que eu faço, como que eu conto até 4? Imagina que eu tenho um contador aqui, no geral eu vou chamar de i, enquanto i for menor do que n, vou incrementar o i aqui, igual a i mais 1. Então, enquanto i for menor que n, i igual a i mais 1. Então, ele vai ler 4 vezes esse cara aqui. Aí, o que eu tenho que fazer? Vai ter 4 valores que vai ser lido aqui. Então, eu vou ler um valor aqui e ele vai repetir isso 4 vezes. Então, número vai ser int input. Beleza. O que eu tenho que fazer com esse cara? Se ele estiver nesse intervalo, entre esse intervalo, eu vou incrementar minha variável dentro. Se ele não tiver nesse intervalo, eu vou incrementar minha variável fora. Então o que eu tenho que fazer? If o que? Número for o que? For maior que valor mínimo. E agora eu vou mostrar para vocês um operando chamado AND, que é e. Então ele vai fazer essa condição. Essa condição tem que ser verdadeira e essa condição aqui, é AND. Essa condição aqui, a próxima condição que eu vou colocar, também tem que ser verdadeira. Então as duas têm que ser verdadeiras. O número tem que estar maior que o valor mínimo
e tem que também estar menor do que o valor máximo. Isso quer dizer que ele está entre esses caras. Então, se ele estiver entre os caras, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o valor mínimo valer o valor mínimo, o valor anterior do loop, mais um. Tá, e caso não seja, aí eu vou colocar um else. Ou ele é isso, ou ele é isso. Ou ele está dentro, ou ele está fora. Else se não, aí eu vou colocar valor. Opa, valor mínimo não. Aqui, opa, desculpa. Esse cara tá dentro, então eu vou incrementar o dentro, não o valor mínimo. O valor mínimo continua. Isso aqui é constante, isso aqui vai ficar assim. Então dentro vai valer dentro mais um. E o fora, se não o fora, vai valer fora mais um. Deu para entender? Ou muita informação? Tá muito rápido. Vocês querem voltar para brincar só com if até melhorar? While é muita coisa para vocês. O que vocês acham? Digitem no chat, falem comigo. A Flávia tá mais perdida que segue em tiroteio, ela disse já. No dia, na semana que dava pra ajudar ela, que tava perto dela, ela fez eu pegar dengue. Só pra não ter aula. Ah, beleza, Murilo. Boa. Depois eu dou uma olhada certinho. Oh, perdi aqui. Aqui. Que mal. Tá. Vou mandar. Vamos torcer pra que esteja certo. Eu não testei ainda, ó. Que negócio, que prática feia é essa? Tem que testar, gente. Tem que testar. Então eu vou pegar esses caras e tentar usar eles aqui. Vamos lá. Rodei. Aumentar aqui o consolão. Paste. Enter. Olha lá. 1 in, 3 out. Errou! Tá, agora a gente vai ver o que a gente errou. Primeiro, eu vou rodar de novo, vou digitar valor por valor, pra vocês não perderem. 4 valores, quer dizer que eu vou digitar 4 valores. Pera aí, deixa eu limpar isso aqui. Aí. Vamos lá. Tipo, 2 valores. Eu vou digitar 2 valores. Eu vou digitar um que tá dentro do intervalo e outro que tá fora. Beleza? Então, é pra dar um dentro e um fora, né? Então eu vou digitar, sei lá, 15. 15 tá dentro. E eu vou digitar 72. Um dentro e um fora. Beleza, né? Vou digitar 3 valores. Então eu vou digitar 2 que estão dentro. Ó, se vocês acharem o problema aí, vocês avisam já, porque agora as coisas começam a ficar complexas. Pra você se perder é muito fácil. Vou digitar um 15. Esqueci de colocar que é igual. Ele tem que considerar o 10 e o 20? Ah, aí ó. Nice. Então era isso. A gente ia chegar lá, mas na lerdeza ia chegar lá. Parênteses fechado considera. Então. Isso é um porém. Isso aqui, ó. Vai funcionar. Vai funcionar porque o Python coloca esse cara aqui como prioridade nessa operação. Porque se você pegar esses dois caras, eles também operam. Valor mínimo e de número. Imagina que ele faz isso, aí ele faz isso aqui, com o resultado disso aqui e tal. Eu não aconselho não usar parênteses. Aconselho usar parênteses. O que eu falei? Eu aconselho usar parênteses. Por quê? No Python você não é obrigado, porque ele vai colocar ali, mas às vezes você quer que ele force, aí você coloca parênteses. Eu quero que ele faça essa operação e depois faça essa operação e o resultado das duas ele faça essa operação.
Por que é importante parênteses? Porque qualquer outra linguagem que você for pegar, não vai deixar você ficar sem parênteses. Você vai ter que colocar parênteses. Aí você vai se lascar para achar erro que é coisa básica, sabe? Então crie o costume de usar parênteses. E no geral tem um parêntesão aqui, ó. Aqui, a operação que você vai fazer e a outra operação e tudo. Beleza? Não sei se foi isso, se foi uma pergunta ou você estava afirmando, mas parênteses. Parênteses é importante. Vamos testar. Então vamos colocar lá o nosso querido exemplo. Don't match again, beleza. Beleza. 2 in, 2 out. Então ele considera os caras de dentro. Boa. Bem observado. Então vamos copiar, vamos colar e vamos enviar. Motocicleta. Ah lá, accepted. Beleza? Beleza, ó, esse cara aqui e esse cara aqui eu não vou fazer, tá? Eu vou deixar pra vocês fazerem. Mas aí eu vou fazer esse último agora aqui. Esse aqui é bem legal. Esse aqui vocês conseguem usar esse código que eu mandei agora. Se vocês quiserem, não recomendo, eu espero que vocês tentem fazer esses exercícios, mesmo que eu fiz aqui, eu não vou colar eles no chat, porque vocês vão copiar e vão colar, e vocês não vão entender o que está acontecendo. O ideal é você pegar e ficar quebrando a cabeça nele até entender. Sabe aqui que eu tava. Cadê? Nesse aqui, ó, que eu não sabia por que não estava dando certo. Eu fiquei tentando, investigando, aí eu fui debugando, e uma hora você tem um. E o problema não estava aqui, estava no enunciado. Mas em algum momento você tem que ler o enunciado inteiro. Aí você volta lá e lê. Então é a prática de tentar isso que você vai resolver isso. A próxima vez que eu tiver problemas com isso aqui, ó, o próximo exercício, pode ser o próximo exercício, eu vou me atentar a isso aqui, ó, que ele tem que estar incluso no item. Mas vocês têm que errar. É importante errar em programação. Você tem que saber o que significa erro, o que significa que não está dando certo. E se parece que está dando certo e está errado, por que está acontecendo, é um trabalho investigativo. Parece chato, mas quanto mais você erra, mais experiente você tem em não errar depois. Beleza? Vamos lá, vamos fazer isso aqui. Leia um valor inteiro. Então, primeiro vamos criar nosso exercício lá, 1073. Vou fazer bem rapidão isso aqui, ó. 1073. Beleza. Leia um número inteiro, então vamos colocar lá. N igual a int, input. Aqui é que nem exercício de física. Vai colocando as informações em variáveis lá. Depois você só usa. Apresentando o quadrado de cada um dos valores pares, de 1 até n. Beleza, a gente já sabe como que faz os valores pares de tanto até n, né? A gente tem exercício aqui, ó. Olha lá. Esse aqui é ímpar. Ó, esse aqui é ímpar, mas a gente consegue aproveitar ele, né? Então vamos pegar esse cara aqui. Vamos pegar ele aqui, ó. O nosso input é esse aqui, é n agora. O número máximo é n. E ele vai começar do 0 até o n. Beleza? Cadê? Aqui, ó. De 1 até n. Então ele vai começar do 2. Uba! Beleza. Vamos só imprimir ele aqui para ver o que acontece. Então se for 6, ele vai... Olha lá, ó. 2, 4 e 6. Ó. 2, 4 e 6. O que aconteceu? Eu já consegui os primeiros itens desse cara aqui. O que eu preciso? Multiplicar eles por ele mesmo e mostrar dessa forma aqui, né? Que é elevado ao quadrado aqui. E exibir o resultado. Então eu vou copiar. Como que é o resultado? Ele não imprime i, né? Ele imprime print f. Abre o carinha aqui, ó. Opa, não abre não. Faz isso aqui, ó. Beleza, agora que eu copiei como que é o resultado, eu vou substituir o que eu preciso nos lugares. O que muda aqui? Muda esse cara, esse cara, esse cara. Opa! E muda esse cara, esse cara, esse cara. Beleza. Então eu vou substituir nos valores os itens correspondentes. Vou criar uma variável aqui chamada
quadrado. Quadrado. Quadrado é o quê? É esse cara elevado ao quadrado, né? Que seria. E nesse caso o cara é o i. Então é i vezes i. I ao quadrado é i vezes i. Então a resposta tá aqui, né? Quadrado. Beleza. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é um 2, que sempre repete, então eu não vou alterar ele. E quem que é esse cara aqui? 2, 4, 6? É o meu i. Aí eu coloco i. Aí eu dou play aqui, coloco 6. Olha lá, 2 elevado a 2 igual a 4. 4 elevado a 2 igual a 16. 6 elevado a 2, 36. Beleza? É isso aí. Muito rápido. Eu fazendo parece que é fácil, né? Mas mal vocês sabem, tanto que eu sofri fazer exercício quando estava aprendendo. Accepted. Esse eu vou colar no chat. Beleza, pessoal? Então, quem não fez os exercícios até agora, faz. Mesmo esses que eu fiz no vídeo, me entrega. O Murilo, acho que só o Murilo me entregou até agora. Eu vou dar uma olhada lá, Murilo. Agora que começam os while, eu vou começar a opinar no código, hein? Mas é isso aí, faz exercício que fica craque pra caramba isso aí. E esses outros dois aqui eu vou deixar pra vocês, tá? Próxima aula eu vou mostrar uma outra forma de fazer loop. Vou mostrar agora só por curiosidade, enquanto tem 5 minutos. Criar um novo arquivo aqui, vou chamar ele de. Calma aí. For loop.py. Beleza. Esse loop aqui é o mais usado, não é o while em Python. Nas outras linguagens é o for também, mas o while é muito usado também. Ele é mais fácil de usar, mas por que eu ensinei o while antes? Porque eu queria que vocês entendessem como que funciona. Porque isso aqui nada mais é que um while embutido. Ele se chama for. Na próxima aula eu vou explicar ele certinho de novo, tá bom? For. Então, o que ele faz? Ele cria uma variável, vou chamá-la de i, in, e eu vou criar uma string aqui chamada Igor. E aí eu vou imprimir i. A sintaxe dele é assim, tá? Então, para cada i em Igor, o que isso quer dizer? Para cada letra na string Igor, ele vai imprimir i. Eu vou rodar isso aqui, ó. Olha lá, ó. I-G-O-R. Então eu consigo fazer tratamento para cada item desse cara aqui. Beleza? Só que eu também consigo contar com esse cara aqui. Como? Tem um cara chamado range. E eu consigo colocar. E os outros exercícios vão ser resolvidos bem mais fáceis com isso aqui, tá? Imagina que eu quero contar de 5 até 10. Então, para cada i em um range de 5 até 10, print i. Olha lá, 5 até 10. Imagina que eu queria do 2 até o 10, eu mudo ali, do 2 até o 10. Ele vai do 2 até o 10, ele não considera o 10. Agora imagina que eu quero todos os pares, eu podia colocar aqui, ó, o incremento dele, ó. Olha lá, 2, 4, 6 e 8. Então eu poderia começar no 1 e ele vai me trazer todos os ímpares. Beleza? Bem mais simples, né? Bem mais fácil. E eu posso não considerar esse aqui, ele vai considerar como mais um incremento. Então eu posso usar for i em string, em ranges, em qualquer outra coisa. Por que isso aqui é melhor? Pô, como que isso aqui não é melhor? Olha a forma antiga, era i igual a 0, while i menor do que 10. Esse aqui é a mesma coisa que aquilo ali. Print i, e eu tenho que me preocupar em incrementar o i ainda. Isso aqui versus aqui. Isso aqui com certeza é melhor. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui.
Vou deixar no chat, mas próxima aula eu vou mostrar para vocês, tá? Por causa que esse cara aqui tá fora do escopo do que a gente está estudando, mas a gente vai estudar depois. É o próximo assunto depois de loop, que é array. Ele gera uma lista. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui, vou dar um print. Range de 1 a 10. Olha lá. Opa. Ele não retorna o valor. Tem que transformar ele em list. Olha lá. Beleza? Mas aí é assunto para as próximas. Porque futuramente a gente não vai ter uma, duas variáveis, três variáveis. A gente vai ter milhares de variáveis. Aí você vai guardar elas em listas, não em variáveis. Beleza? Então é isso, pessoal. Termine os exercícios, quem não conseguiu terminar. Quem precisar de ajuda, travar, manda print, manda o exercício para mim. Eu sei que é mais difícil agora, esses exercícios são mais difíceis. Agora envolve mais complexidade, tem que pensar mais. Tentem, quando for resolver o exercício, tentem debugar para entender o que está acontecendo. Beleza? E é isso aí, eu vou tentar subir essa aula. A aula passada eu não consegui subir.